Olá, olá, queridos professores, queridas professoras, esperamos muito que vocês estejam bem. Hoje, mais uma formação, do Aprender Sempre para a área de Ciências da Natureza. Então, me chamo Mariana, vou fazer minha autodescrição, sou uma mulher, tenho pele clara, tenho cabelos ruivos, olhos castanhos, hoje estou usando um óculos rosa e uma blusa listrada, tudo bem preta e dourado. Bom, aproveito a oportunidade para saudar as nossas queridas colegas intérpretes de Libras. Hoje a gente está com a Jennifer e com a Bianca. Então, muito obrigada, meninas, por aí tornar a nossa formação mais inclusiva. Podemos, então, dar início à nossa formação de hoje. Está cheia aí de novidades, de informações importantes, então vou pedir para subir o nosso PPT, nossa apresentação. Portanto, hoje, componente curricular de Ciências da Natureza, então, para todos os professores do nono ano ou da terceira série que vão lecionar aí ciências, biologia, ciências, biologia, física e química, desculpa. Hoje, dia 1º de dezembro. Vamos conhecer os nossos objetivos? Bom, o que a gente espera, então, dessa nossa formação, Que vocês, professores, professoras, possam, então, retomar aí algumas discussões importantes, e se aprofundar. A gente vai dar continuidade às discussões sobre o eixo formativo do 4º bimestre, as atividades práticas em ciências da natureza, com o foco em atividades práticas experimentais, tá bom? Mas também iremos discutir hoje sobre as potencialidades da iniciação à pesquisa científica na educação básica. Olha lá, uma temática super relevante aí para a gente ter um conhecimento ou se aprofundar justamente sobre essa discussão. Tudo bem? Nossa agenda do dia de hoje, da nossa formação, nesses próximos 40 minutinhos, será o primeiro momento, vamos trabalhar com as atividades práticas, em ciências da natureza, as práticas experimentais. Portanto, comentar sobre o nosso eixo formativo do 4º bimestre. Em seguida, iremos trazer alguns casos, estudos de caso. Então, quando a gente tem aquela dificuldade de estabelecer uma prática experimental, o que a gente pode fazer? Então, portanto, a gente traz aí uma alternativa, que vai ser esse breve aprofundamento sobre os estudos de caso, tá bom? E o nosso terceiro momento, temos ali, como sempre, os nossos informativos, as sugestões, e as trocas com a nossa comunidade de ciências da natureza, tá bem? Agora a gente passa para a nossa linha do tempo, Eu gosto bastante de trazer, vejam lá como que a gente já avançou nessa linha do tempo do 4º bimestre, A gente começou lá no dia 20 de outubro, com as formações referentes à sequência de atividade 4, Tivemos 3 sequências, 3 formações, depois passamos para a sequência 5, com mais 3 formações, e chegamos agora na primeira formação da SA6, que é a última sequência do caderno, para o 4º bimestre. Gente, estamos aí praticamente na reta final, chegando no final do ano, que é dia 1º de dezembro, tá bom? Então, vocês podem ver aí na imagem, e essa bolinha verde representa a formação de hoje, e ainda temos pela frente mais 3, além dessa. Bora, então, para o próximo slide? Agora, gente, só para recapitular, eu sei que vocês já estão bastante familiarizados com essa nossa estrutura, mas a gente divide cada sequência de atividade, em 3 partes. A primeira parte, que é a de hoje, a gente está, então, nesse momento, no primeiro momento da sequência de atividade 6, ela é feita pela coordenação, da área de Ciências da Natureza, e ela busca, então, ter um aprofundamento teórico sobre esse eixo formativo, trazer algumas abordagens mais gerais da área de Ciências da Natureza, E as demais, que são a parte 2 e a parte 3, que vocês podem ver aí nesses quadrados azul e vermelho, respectivamente, são feitas pelos nossos formadores, Professor Evelise, em Ciências, professor João, Biologia, professora Andréa, em Física, e professor Rodrigo, em Química. Então, esse time, super aí profissional e maravilhoso, a gente faz as abordagens específicas de cada um dos componentes, porém sempre juntos, sempre buscando também um diálogo aí interdisciplinar. Tudo bem? E tudo isso, se a gente volta lá naquele slide, a gente vai ver, então, tudo isso está dentro do nosso eixo formativo, que é as temáticas que a gente discute ao longo dos bimestres. Que, no caso, este bimestre, estamos trabalhando aí com as atividades práticas. Bom, e aí hoje, como a gente está na parte 1, então se a gente passar para o próximo slide, é importante a gente lembrar que hoje
tem pílula do conhecimento, né? Então, sempre, né, juntamente com a parte 1, a gente lança as 4 pílulas, tá bom? Que são uma para cada componente. O que são essas pílulas, né? Se vocês ainda não tiveram a oportunidade de ver, de entrar no repositório e assistir, são vídeos super curtinhos, vídeos de 5 minutos, nos quais os professores formadores, né, aqueles que eu acabei de mencionar, nos 4 componentes, vão trazer um breve panorama dessa sequência de atividades, né? Então, trazendo quais são as habilidades, quais são aí as metodologias, trazem um exemplo de uma atividade para ser trabalhada em sala de aula. Então, é um compilado rapidinho para vocês terem aí uma noção geral, um panorama geral de como está estabelecida essa sequência de atividade lá no caderno Aprender Sempre. Podemos, então, ir adiante, começar o nosso primeiro momento da nossa formação. Vamos voltar a falar sobre as atividades práticas, sobre as experimentações, né, no ensino de ciências da natureza. Antes de mais nada, a gente traz aqui o nosso esquema, o esquema de todo, né, bimestre. Então, nesse esquema que a gente vai apresentar aqui no próximo slide, vocês podem ver que o nosso eixo são as atividades práticas, né, o nosso eixo central, atividades práticas de ciências da natureza. Na SA4, vou pedir só para mudar o slide, para a gente poder acompanhar. Isso, obrigada. Então, a gente tem as habilidades, né? A gente trabalhou na SA4 com habilidades e os objetivos, né, de aprendizagem. Foi uma formação que foi bastante elogiada por vocês no nosso formulário, então a gente agradece muito. Que bom que a gente conseguiu trazer uma formação que fez sentido, né, para muitos de vocês. Então, vamos lá, trabalhamos com a taxonomia de Bloom, vocês lembram? Então, caso vocês tenham perdido também, é muito fácil encontrar a formação, né, referentes a essa 4 lá no repositório. Talvez fique aí uma dica para quem sabe desenvolver esse tipo de abordagem lá no ano que vem, tá? Já que a gente também já está finalizando o ano. Nas formações passadas, referentes a SA5, começamos a trabalhar com as práticas experimentais, né? E hoje, na SA6, a gente continua esse debate, tá? Com práticas experimentais, mas como também já mencionei, trazendo aí uma alternativa, né? Vamos falar um pouquinho também dos estudos de caso, tá? Quando a gente não encontra aí muitas maneiras de desenvolver práticas experimentais na nossa escola. Bom, dando continuidade, no próximo slide, a gente vai conseguir ver quais são as temáticas, né? Aquelas temáticas que estão sendo trabalhadas no nosso caderno de Ciências da Natureza. Vocês podem ver que, por mais que seja uma área, são muitas vezes temáticas diferentes que vão aí estar sendo trabalhadas com os estudantes ao longo do 4º bimestre. E, especificamente, vocês podem ver aqui nesse slide, a gente tem um quadriculado que está trazendo em destaque as temáticas da SA6, tá bem? Que são aí justamente as temáticas da sequência que a gente está trabalhando hoje. Vamos ver? Ciências, a gente tem lá, ó, estrelas e corrida espacial. É a temática que a gente vai estar trabalhando para o 9º ano. Lá na 3ª série, com biologia, né? A gente tem biologia molecular e avanços tecnológicos. Para a física, também na 3ª série, nós temos informatização e automação. E, por fim, para a química, também na 3ª série, poluição de corpos d'água e tratamento. Vejam, né? São temáticas ali que podem ter correlações, mas não necessariamente estão totalmente associadas. E aí, o que a gente pede para vocês, né? Acompanhe as nossas próximas formações, porque aí os nossos formadores, eles além de trazerem, né, exemplos, sugestões específicas para cada um dos componentes, a gente quebra a cabeça aqui, a gente fica junto construindo, né, essas formações de maneira coletiva, para que, de fato, a gente traga possibilidades interdisciplinares, mesmo dentro dessas temáticas que nem sempre parecem aí estar tão associadas, mas a gente encontra alguns caminhos. Tudo bem, gente? Podemos passar adiante, então, para dar início, então, aí às nossas discussões, ou melhor, né, a gente vai retomar, vocês já viram esse slide, da nossa formação da parte 1 da SA5, mas como a gente continua discutindo sobre atividades experimentais, eu achei muito importante a gente trazer novamente, né, por que a gente faz experimentação, né, por que existe práticas experimentais em ciências da natureza, né? Vou pedir licença, então, aqui para ler esse trechinho do trabalho de Henning, olha, um trabalho de 86, tá? Faz bastante tempo já. Vamos lá. A ciência existe porque os seres humanos não se contentam
em apenas observar fenômenos e descrevê-los. É preciso perguntar como e por que daquilo que é observado, né? Então, justamente o ensinar ciências, né, exige uma articulação de diversos saberes, dentre eles os saberes científicos, né, e os não científicos, saberes populares, saberes culturais, aí, então a gente pode sim, ou melhor, deve sim trazer essa gama enorme de diferentes saberes para poder acostumar os nossos estudantes a entender o que é ciência e diferenciá-la, por exemplo, de outros tipos de conhecimentos. Tudo bem? Bom, continuando então, a gente tem aqui também a importância de trabalhar com diferentes abordagens metodológicas, né, quando a gente pensa em ensino de ciências, tá bem? A gente pode, por exemplo, dentro dessa diferenciação metodológica, aí sim incluir a experimentação. E por quê, né? A experimentação, ela é importante para a gente conseguir gerar uma observação, uma visualização de muitos fenômenos que, teoricamente, ali justamente na teoria, são muito abstratos, né? E aí a gente, então, acha que a experimentação ela deve fazer parte mesmo dessas práticas dos professores, sempre que possível, sempre que as condições aí das escolas, né, sejam também favoráveis para tal. Bom, já vi que já mudou o slide, mas então, nesse slide mesmo sobre enculturação científica, qual que é a importância da gente comentar, né, sobre a enculturação científica? A gente traz aqui um referencial, né, da professora Trivelato, professora Silva, que justamente vão discutir a ideia de que a ciência pode ser entendida como uma cultura, né? Uma cultura que talvez, muito provavelmente, quando os nossos estudantes chegam nas escolas, eles não estão totalmente familiarizados, né? Eles vão aprendendo a entender essa cultura científica. Então, é um processo de enculturação. Olha lá o que está escrito no slide, né? Então, um trechinho do trabalho das professoras. A aprendizagem de ciências pode ser considerada uma espécie de enculturação, pela qual o estudante entra em contato com uma nova forma de ver os fenômenos e uma linguagem específica, né, para explicá-los. Ou seja, né, quando a gente pensa assim, não é de um dia para o outro, né, que a gente aprende a nossa cultura, a gente aprende como que são, quais são os valores da nossa sociedade, como que a gente funciona. Da mesma forma, a gente não pode esperar que o estudante, ao participar de uma atividade experimental, por exemplo, ou ter um primeiro contato com o que é ciência, ele já vai entender todos esses termos, todos esses métodos, né? O que é de fato ciência? Ainda mais quando a gente pensa que esses estudantes eles vêm cheios, né, de concepções aí prévias, né, do que é o cientista, como se faz ciência, aquela história que a gente já discutiu tanto, né, do cientista ser uma pessoa super aí inteligente, dotada, que não vai, que a gente, né, como cidadãs normais, a gente não pode ser cientista, então a gente busca, com o nosso ensino de ciências, desconstruir todos esses mitos, né, desconstruir essas ideias equivocadas de que mulheres podem e devem ser ciências, né, mulheres de todas as cores e religiões, então a gente pode sim, né, debater isso com os nossos estudantes, qualquer um que tenha curiosidade, interesse, pode se tornar um cientista, pode fazer ciência, tá bem? Então, e aí justamente é isso, a gente não pode esperar que em uma atividade apenas, o estudante ele já vai entender tudo isso, é um processo. Então a gente ouve, ai, Mariana, né, ai, na minha própria prática docente, outros colegas que eu já ouvi, poxa, é tão difícil desenvolver uma prática experimental, a gente leva o estudante na escola, no laboratório, quebra um monte de vidraria, acontece um monte de coisa, a gente, no final das contas, não tem ali o resultado que esperava, porque eles não estão acostumados também com esse processo. Então, tem que ter paciência, tem que entender que é um passinho de cada vez, mas que com determinação a gente consegue sim, né, trazer essa alfabetização científica para os nossos estudantes. Tudo bem? Comentamos também na nossa formação passada os tipos de práticas experimentais. Então, só vou dar uma pincelada bem breve, trazendo aqui novamente o slide, que são, a gente trouxe, né, a gente até problematizou na formação passada que, de acordo com referenciais, essa classificação, essa titulação pode ser diferente, essa forma, né,
essa categorização pode ser diferente. Então, o que a gente trouxe aqui, né? Que são 3 tipos, vamos dizer assim, clássicos, básicos, né? Que a gente pode dividir as práticas experimentais. Para começar, a gente tem as práticas, as demonstrações práticas ou barra, né? Experimentação show, que seria aquelas práticas super ali lúdicas, né, que tem jogo de luz, que tem fumaça saindo das reações químicas, né, mudança de cor. Então, são demonstrações que fazem com que os estudantes falam, uau, né, é um grande show mesmo, né, um grande espetáculo da ciência. O que é super valioso, né, vale muito fazer esse tipo de prática quando a gente quer chamar atenção, né, a gente quer motivar, mas sempre ter em mente de que esse tipo de prática experimental pode se afastar bastante até daquela prática do dia a dia dos cientistas, né? Então, a gente usa esse tipo de demonstração, né, para trazer os estudantes e falar, olha que interessante que é a ciência, mas a gente precisa também ter um contraponto, né, sempre que possível, de que, ok, isso é uma reação química, por exemplo, mas a gente, né, como que se chegou nisso? Então, a gente pode trazer outras práticas ou outras discussões atreladas a essa demonstração que vão, então, desconstruir essa ideia de que, né, as coisas surgem, né, os conhecimentos são as grandes eurecas no nosso mundo, né, no mundo científico. O segundo tipo de experimentação é a experimentação ilustrativa, ou de verificação. Essa é bastante comum, né, quando a gente pergunta para os professores ali da rede, professores que a gente conhece, que são aquelas experimentações que, assim, ilustram, né, mostram um fenômeno, que é aquilo que eu comentei, mostram um fenômeno que está ali, talvez, na teoria, que possa ser difícil. Então, muitas vezes a gente passa algumas aulas trazendo alguns conteúdos, né, teóricos, e aí no final da sequência de atividades, no final ali daquele nosso planejamento, a gente faz o experimento para o aluno falar, olha, né, exatamente é assim que funciona, né, ou ao contrário, começa com a experimentação, mas depois a gente vai trazer esses conteúdos científicos, né, e aí o professor ou a professora também pode muitas vezes trazer um roteiro, né, essa prática ele vai estar ali com passo a passo, então primeiro fazer isso, pegar a vidraria, né, estou falando aqui num caso de química, mas a gente pode estar trabalhando isso na biologia, numa saída de campo, fazer isso passo a passo. Ou seja, a gente dá uma certa autonomia para o estudante, que ele vai estar lá desenvolvendo essa prática, mas ao mesmo tempo ele também já tem meio que um roteirinho para seguir, tá? Também não estamos aqui, a nossa intenção aqui na nossa formação não é falar qual é melhor que outro, né? Depende muito do contexto, depende muito dos objetivos pedagógicos que os professores querem aí, então, desenvolver com seus estudantes. Então, esse é um tipo, né, de experimentação. E, por fim, a gente tem a experimentação investigativa, né? E aí sim, quando a gente traz aí os nossos referenciais, quase todos eles vão trazer de alguma maneira esse ponto de experimentação investigativa, que de fato é trazer os alunos, né, para entender mais, participar mais desse processo, né, garantir realmente uma maior autonomia, pedir, né, dar às vezes um questionamento para eles e eles irem atrás do que pode ser feito, e é claro, qual que é o nosso papel enquanto professor, professora, né, a gente vai mediar tudo isso, a gente vai falar, não, isso é possível, isso talvez não seja possível, né? E a gente vai, então, auxiliando esse processo deles próprios, irem descobrindo, né, com erros e acertos, os caminhos a chegarem numa conclusão, né? E muitas vezes não chegam nessa conclusão, e isso pode ser frustrante, mas o processo é muito importante, né? Então, a gente sempre ressalta que o produto final, quando a gente fala de ciências, o produto final é legal? É claro que é legal, mas não é o mais importante, né? O aluno ele aprende muito ao longo dessas etapas até chegar ali naquilo que a gente está chamando, então, de produto final. Tudo bem? Então, dando um pouco mais de foco agora, né, nessa questão desses experimentos investigativos, eu trouxe aqui um trechinho de um trabalho que vai justamente falar sobre essa autonomia, né, dos estudantes. Então, vou lá pedir novamente a permissão de vocês para ler esse trechinho do trabalho que fala o seguinte: os alunos precisam se tornar parceiros dos professores no planejamento sobre o que a classe quer investigar para, sim, progredir nas experimentações e opinar sobre quais questões ou lacunas precisam ser resolvidas. Então, quando o estudante, né, ele percebe
que aquilo faz sentido para ele, que aquilo é uma dúvida que ele tem, que ele gostaria de resolver, isso torna aquela prática muito mais atrativa para ele, certo? E aí, justamente, eles também vão junto, assim, se o professor, ele usa disso, né, ele aproveita dessas curiosidades, né, desde que é possível atrelar ali aqueles conteúdos que a gente está trabalhando, né? Então, fazer um levantamento, às vezes, no começo do ano, entender o que se espera, né? O que tem, quais são as curiosidades, e aí, ao longo do ano, ir jogando com essas, né, curiosidades dos estudantes no momento que for mais propício, isso pode ser uma ótima estratégia, né? Então, a gente está aqui, a gente sabe que a gente está falando no final do ano, a gente sabe que muitos de vocês já estão aí em processos de avaliação, de fechamento, né? Mas pensem, né? Pensem nessas nossas formações como assim também estratégias para os próximos anos, né? Para outras oportunidades, porque senão a gente pode ouvir muito, nossa, Mariana, nós estamos fazendo uma formação aqui interessante, mas como que a gente vai aplicar isso? A gente tem que fazer as avaliações, a gente já está num final de ano letivo. Não tem problema, gente. A gente faz aqui, nossa formação é auxiliá-los, não importa quando, tá bom? Então, fiquem aí as ideias, tá? As nossas dicas. Bora lá, então, para o próximo slide, que aí justamente a gente vai conversar sobre, para além, né, dessa verificação de conceitos. A partir do momento que a gente, principalmente agora eu estou falando para os alunos de ensino médio, né, os alunos um pouco mais aí maduros, né? Então, a partir do momento que a gente entende essa potencialidade dos estudantes em desenvolver também pesquisa, de criar conhecimento, e por que não, né? Porque é só cientista mais velho que pode, então, desenvolver pesquisa? Às vezes a gente tem ali uma questão tão intrínseca daquele estudante, algo que ele tem tanta curiosidade, tanta vontade de conhecer, que isso pode motivá-lo a justamente ir atrás e fazer pesquisas e correr, né, atrás de tudo que for necessário com a ajuda dos professores para chegar, às vezes, num conhecimento. Então, a gente tem que pensar esse trabalho científico dos estudantes como uma tentativa significativa, né, e objetiva de construção de conhecimento. E por isso mesmo, né, acreditando neste potencial, é claro, não são todos os estudantes que vão ter, né, essa gana, essa vontade de desenvolver uma pesquisa, mas é por isso, sabendo que existe essa possibilidade, que algumas instituições fazem os projetos, né, os programas de pré-iniciação científica, né? Pré-iniciação, porque quando a gente fala em iniciação científica, geralmente são os estudantes que estão na graduação, que começam ali a desenvolver pesquisa, juntamente aos professores que estão vinculados à universidade e tal. Mas uma pré-iniciação científica é você possibilitar essa oportunidade para estudantes da educação básica. Então, existem aí diversos programas, né, que abrem seus editais, que inclusive tem condições de remuneração para os estudantes, é uma bolsa pequena, a gente sabe, né? Infelizmente, poderia ser um valor mais interessante, mas de qualquer forma, existe sim essas possibilidades de remuneração de bolsas para os nossos estudantes. No começo do ano, geralmente abre bastante edital, né? O que acontece? Geralmente os professores das universidades, eles abrem ali as possibilidades, têm essas vagas, vamos dizer assim, para os professores, né, que vão ali ver os potenciais com seus estudantes e inscrever esses estudantes para participar desses projetos. Então, muitas vezes, os projetos são desenvolvidos parte nas escolas, às vezes tem que ir uma vez ou outra na universidade, então eles têm também a oportunidade de conhecer laboratórios, né, quando a gente está falando aí de uma área que existe esses laboratórios, ou um trabalho de campo, é muito interessante. Então, assim, não são todas as realidades das escolas que isso vai ser possível de desenvolver, a gente também entende, nossa rede ela é enorme, né, a variedade de condições de realidades são imensas, mas, né, cabe aí também a nós deixar essa sugestão, essa dica, né, pensando também aí, quem sabe, por que a gente não pensa, então, para o começo do ano que vem, né, já juntar aquela turminha que tem mais interesse, fazer um clubinho da ciência, né, ou desenvolver um projeto de pré-iniciação científica na própria escola, né, às vezes não precisa ter, é legal que tenha essa associação com a universidade, super, mas às vezes também a minha escola está super afastada, não tem condições de ter uma relação aí tão aproximada com uma universidade, vamos desenvolver nós mesmos, né, os professores de ciência, a gente pode pensar algo do tipo. Tudo bem, gente? São aí algumas sugestões e ideias para vocês, tá? Para a gente agora poder, então, avançar
para o nosso segundo momento, tá bem? O nosso momento que a gente vai agora conversar sobre estudo de caso. E, novamente, por que então, né? A gente parou de falar de experimentação e agora a gente vai falar de estudo de caso. Olha lá o nosso próximo slide, né? Tem uma professora ali, né, pensando, perguntando, poxa vida, né? O que fazer quando a temática que eu estou trabalhando neste bimestre ou as condições da minha escola não favorecem o planejamento de práticas experimentais, né? Vamos dizer, né, a gente está numa escola ali que não tem um laboratório, apesar de que a gente pode muito bem fazer práticas experimentais também na sala de aula, no pátio, nos ambientes externos das escolas, mas não tem condições, não tem ali uma parceria muito grande com gestão, que vai auxiliar esse processo, talvez tenha questões ali de o conteúdo que a gente está trabalhando não tem uma experimentação muito bacana, ou aquela experimentação que eu poderia fazer depende de materiais mais caros, depende de materiais que eu não tenho na minha escola, né? E a gente sabe que às vezes pediu um material no começo do ano, chega no final do ano, esse material ainda não chegou às escolas. Então, bom, o que fazer quando isso acontece? Então, a gente vai ser obrigado ali a ter apenas práticas mais expositivas, aulas, né, expositivo dialogadas. Portanto, para fugir um pouco disso, que também não há problema nenhum em ter práticas assim, mas para fazer um pouco mais de aulas diferenciadas, a gente trouxe o estudo de caso, tá bem? E o que é esse estudo de caso? Então, no próximo slide, a gente traz aqui algumas características, tá, deste bom caso. Mas, na verdade, né, trata-se, então, de um tema bastante amplo, né, e é muito abordado em pesquisas da área de ciências da natureza, né, de ensino de ciências da natureza, e a gente, então, vai dar esses indícios de como pode ser benéfico trabalhar com esse tipo de abordagem, tá bom? Então, eles são considerados, eles são entendidos como narrativas, tá bom? Que vão trazer um dilema e que pode ser vivenciado por pessoas, a gente pode criar essa narrativa e que vão, então, necessitar tomar uma decisão a respeito, né, de algum assunto. Então, vamos lá conhecer algumas das características, tá? Desses estudos de caso. Primeiro, vai narrar uma história, a gente já falou sobre isso. Ele vai buscar despertar o interesse pelaquela questão. Então, não é uma narrativa qualquer, é uma narrativa que tem ali um fundinho de, que legal, quero descobrir isso. Ele vai tentar também trazer uma empatia pelos personagens. Então, se cria personagens para que justamente fala, olha, me criei uma afinidade com um personagem tal, então eu gostaria de tentar resolver esse problema que esse personagem está vivendo, né? Ele vai ser um caso relevante para o leitor, né? Ele vai justamente ter uma utilidade pedagógica, então aí o papel dos professores, das professoras, falar, não, esse caso faz sentido trabalhar ele agora, neste momento, porque ele está super alinhado com os meus objetivos pedagógicos, ou até mesmo vou criar um caso que esteja, de fato, alinhado com os meus objetivos pedagógicos para aquele momento. Ele provoca um conflito, então a gente tem que tentar jogar essa faísca aí de um conflito para trazer divergentes ideias e fazer essa complexidade toda acontecer nesse caso. A gente tem que, né, forçar uma decisão, que não necessariamente a gente vai conseguir chegar a saber se era a melhor decisão ou não, mas gerar essa discussão é muito importante. Ter generalizações, ou seja, daquilo que a gente discutiu, a gente pode passar para outras discussões, outras áreas, ou melhor, às vezes um caso, ele trata de uma questão, mas que você vê correlação com alguma outra, e aí você poderia falar, nossa, olha só, a gente poderia trabalhar desse segmento, trazendo essa outra temática, ou então a gente poderia pensar, né, em explorar em uma outra metodologia. Então, quer dizer, ele é possível ampliá-lo, tá? E é curto, no sentido assim, não adianta fazer uma narrativa de 10 páginas, o caso é uma coisa simples, né? Sucinta ali, o aluno vai ler em questão de alguns minutos e falar, legal, já sei qual é a ideia deste caso, já sei o que eu vou precisar fazer. E aí, muito provavelmente, vai ser uma discussão em grupos, né? Os grupos vão ali se dividir entre o que cada um vai fazer, os atores, e, portanto, chegar aí a uma maneira para resolver esta questão. Tudo bem? Para exemplificar, a gente trouxe aqui um caso que a gente trabalhou na nossa formação passada, né? Na formação SA5, parte 3. A gente ainda não tinha discutido, né, a parte teórica
dos estudos de caso, que de fato a gente está trabalhando hoje, mas a gente vai fazer como se fosse vamos voltar no tempo, né? Então, a gente vai trazer aqui o caso que a gente trabalhou, vou ler para vocês, se vocês não acompanharam essa formação, sugiro que vão irem lá no nosso repositório para acompanhar, porque foi muito divertida, tá? A gente criou um caso fictício para justamente conseguir associar todas as temáticas que estavam sendo trabalhadas lá na SA5, no caso, né? Lembra que eu falei? As temáticas nem sempre facilitam muito, elas às vezes o caderno traz temáticas muito diferentes, então como conseguir associar tudo? Através, por exemplo, de um estudo de caso. Então, olha lá, gente, o caso que a gente criou. Está num pergaminho a história, vou mostrar no slide para vocês. Ó, o ano é 3155, e na virada do século 31, eventos climáticos extremos devastaram o planeta Terra e sua biodiversidade. Seres de outras galáxias se aproximam deste planeta, conhecido outrora pela soberania do Homo sapiens, e tentam coletar evidências para explicar o que pode ter acontecido nos séculos que antecederam este acontecimento. Vejam lá, gente, ele é diferente de casos que são verdadeiros, que a gente pode muito bem trabalhar com histórias reais, pegar uma notícia, né, e trabalhar com esse caso, aqui a gente criou um caso fictício, e que traz uma preocupação, é claro. Poxa, né, tá mostrando aí que a vida na Terra, então, acabou. E, poxa, por que será que aconteceu isso, né? Como que biologia, física, química e ciências têm condições de discutir sobre essas possibilidades? O que faria, né, por exemplo, a gente ter uma extinção aí em massa de todas as espécies da biodiversidade do planeta? Bom, e aí vamos olhar especificamente para esse caso e falar, ó, ele pode ser enquadrado, vamos dizer assim, num caso investigativo, ele vai narrar uma história, né? Ele desperta o interesse pela questão, vai produzir uma certa empatia pelos personagens. Poxa vida, lá estão lá os alienígenas, os extraterrestres que chegaram no nosso planeta e viram o planeta todo destruído, o que a gente pode, né? Então, assim, são sugestões, tá, que a gente faz, é claro, gente, vocês poderiam desenvolver um caso muito diferente deste, trabalhar também temáticas que estavam ali nas nossas sequências, né? Ele se torna relevante para o leitor, ele tem sim essa utilidade pedagógica, afinal de contas a gente conseguiu associar as temáticas dos 4 componentes juntos para serem trabalhados, né? Ele vai provocar um conflito, ele vai provocar também uma decisão de quais são essas evidências que podem ser coletadas, é possível generalizá-lo, né? E ele é curtinho, vocês veem, algumas poucas linhas, vocês podem lá olhar, já está o caso completo. Tudo bem? Gostaram dessa ideia? Se vocês não acompanharam, então voltem lá na formação na semana passada, que vocês vão ver que foi muito essa discussão com todos os componentes. E, para chegar no fim dessa nossa parte teórica de hoje, a gente tem aqui a importância, né, de trazer, nesses estudos de caso, generalizações e questões sociocientíficas, ou seja, ir além apenas da nossa discussão de conteúdos científicos, né? Justamente é a partir daí que a gente vai garantir uma maior transformação mesmo ali naquele ambiente do escolar. A gente vai mostrar que a ciência está associada com questões econômicas, sociais, né, políticas. Então, é muito relevante a gente trazer essas questões sociocientíficas para dentro de sala de aula, ter diversas temáticas que poderiam acoplar. A gente pode, né, ter um desdobramento em diversas metodologias e a gente traz esse viés científico e o viés social. Tudo bem? Então, vejam lá. Esse estudo de caso que eu apresentei para vocês recentemente, ele está falando de uma questão que vai estar atrelada ao meio ambiente, há provavelmente decisões políticas que foram desenvolvidas aí ao longo desses anos para chegar no século 31 e acabar com a biodiversidade. Ele vai estar associado com as questões econômicas vigentes no nosso planeta, ou seja, então é isso, trazer uma complexidade, né, para ser trabalhada pelos nossos estudantes. É possível falar que todo estudo de caso ele vai trazer em si uma complexidade, e é o que eu falei, não necessariamente a gente precisa chegar numa solução, muitas vezes as questões não são assim facilmente solucionáveis, né, casos complexos exigem também soluções complexas, então, mas dar essa possibilidade para o estudante ter em mente essa questão e discutir sobre isso é muito valioso para o seu aprendizado. Tudo bem, gente? Então, era mais ou menos isso que a gente queria discutir hoje com vocês.
Vocês podem escrever no chat o que vocês estão achando, porque a gente volta, por mais que seja uma gravação, a gente entra lá no chat do Centro de Mídia para dar uma olhada no que vocês colocaram, e a gente agora vai falar também sobre os desdobramentos e como que vocês podem entrar em contato com a gente pelo formulário, né? Então, para começar, aqui, como sempre, eu mostro o link do Drive. Neste Drive, vocês vão encontrar o nosso roteiro formativo, tá? Pode passar mais um slide para o pessoal ver. O roteiro formativo, as orientações para o desdobramento, então, para os coordenadores, pode facilitar muito esse material para depois desenvolver nas escolas, né? O cronograma integrado, então, tudo está aqui, nesse nosso link, né? Então, depois vocês podem baixar essa pauta e ter esse link como um favorito aí do computador de vocês, tá? Além disso, hoje, só lembrando, né, um próximo ponto aí, um próximo slide, é a pílula. Então, a nossa formação de hoje, inclusive, tem 40 minutos, não os 45, para vocês conseguirem, daqui, migrar já para a pílula, tá bom? Cada pílula aí tem 5 minutinhos, e aí cada um vai assistir a pílula do seu próprio componente curricular. Como sugestão, a gente sempre gosta de dar uma sugestão para desdobramento, né? A gente primeiro, né, indica que vocês assistam a pílula de vocês, então vejam lá as nossas sugestões no próximo slide. Então, assistir as pílulas é o primeiro ponto. E o segundo ponto é, explorem a SA6, né? Se vocês ainda não começaram a desenvolver essa atividade, essa sequência de atividades com os estudantes, é legal dar uma olhada, ver as atividades, o que pode ser feito de atividade experimental, existem possibilidades de casos investigativos, por que não vocês não se juntam aí com os professores de ciências da natureza, se for possível, né, nesse momento de desdobramento, e pensem em como desenvolver alguma atividade como essa que a gente acabou de trazer para vocês, mencionar para vocês, tá? E aí, chegando já no fim do ano, eu sei que tem bastante coisa que vocês já desenvolveram, que vocês já construíram, e a ideia nossa é querer conhecer cada vez mais o que vocês fazem nas escolas de vocês, tá? Então, a gente sempre dá esse lembrete de que vocês podem entrar em contato com a gente pela comunidade, pelos Padlets, mas agora eu estou até dando uma questão específica para vocês responderem para a gente, né? Se vocês desenvolvem algum projeto em suas escolas, contem para a gente, tá? Então, podem postar imagens, podem contar um breve relatinho do que tem feito, de como que está sendo. A gente adora muito, muito chegar mais pertinho de vocês e a partir, né, como a gente está aqui em uma formação que não é ao vivo, né, a gente não consegue ter esse contato direto com vocês em relação ao chat, a gente pelo menos tem essa possibilidade de recebê-los no nosso formulário. No próximo slide, vocês vão ver todos os links que vocês também já conhecem, qualquer coisa já dá um print aí na tela para vocês guardarem esses links, tá? E a seguir a gente traz também as nossas referências que a gente trabalhou nessa pauta. Se tem curiosidade, né, para saber mais dessas referências, baixe essa pauta e aí tá tudo lá, tudo bem? Peço então agora para voltar para mim, para eu poder me despedir de todos, né? Antes de me despedir, eu vou agradecer muito o professor Carlos Gustavo, que escreveu lá no nosso formulário na semana passada que gostou muito do TPC, que o TPC foi muito produtivo para ele, né? Foi muito valioso. Então, obrigada mesmo, viu, professor? Espero aí que este também tenha sido importante para a sua formação e tenha contribuído. Estamos sempre aí abertos para receber sugestões de vocês e comentários. Tudo bem? Então é isso, gente. Então, finalizando, né? Semana que vem, formação parte 2, com os nossos formadores, na outra parte 3, tá? Então, acompanhe ainda com a gente. Se tiverem qualquer dúvida também, vocês podem mandar. Tudo bem? Um bom restinho de semana de trabalho para vocês. Bom descanso no final de semana. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Beijo. Até mais. Tchau, tchau.